O ser humano, ele está em busca de algo, e nós queremos investigar isso aqui com você, nesse momento. Então podemos conversar sobre isso. Podemos olhar de perto isso. Então o que é que teremos agora aqui nesse encontro? Uma investigação da natureza daquilo que realmente estamos procurando, daquilo que estamos buscando. A procura do ser humano não é a procura, embora pareça ser, não é a procura por algo lá fora. Ele está na procura por uma verdade que já está presente. Agora, quando você não tem uma visão clara disso, a primeira ideia que nós temos é a de que estamos realmente procurando algo lá fora. Repare, por exemplo, essa procura do ser humano por espaço. Nós temos uma ideia muito forte, presente dentro de cada um de nós. A ideia de que nós precisamos encontrar alguma coisa para estarmos confortáveis em nós mesmos, felizes em nós mesmos, relaxados, quietos, tranquilos, pacíficos, em completude em nós mesmos. E existe algo que nos remete fortemente para isso. Observe que tudo aquilo que o ser humano tem feito ao longo de toda essa história da humanidade, em sua busca ou pesquisa por alguma coisa, é para encontrar naquilo esse estado de completude, de quietude, de paz, de satisfação, de felicidade. E existe algo por detrás de tudo isso, que sempre percebemos, é essa busca por espaço. Veja, o ser humano sempre procurou espaço. Ele procura na terra, ele procura no fundo do mar e ele procura no espaço sideral, novos espaços. Quando você vai construir uma casa, você quer ela espaçosa. Quando você faz uma viagem, procura um lugar espaçoso para estar, com seus filhos, com a família, ou sozinho, mas sempre um lugar onde haja espaço. É por isso que viajamos para as montanhas, para as florestas, porque estamos longe da estreiteza ou da limitação que encontramos dentro da cidade, por exemplo. Nós vamos para uma praia, lá estamos longe do escritório, ou da oficina, ou do consultório, porque são lugares apertados. Embora quando vamos construir algo, ou estabelecer um ambiente de trabalho, nós buscamos o maior espaço possível para aquilo ali. Seja uma oficina, um consultório, um escritório. Isso porque nós sentimos dentro de nós a necessidade de espaço. Quando ficamos em um hotel, procuramos um hotel espaçoso, com quartos bem amplos. Quando entramos em um salão, não queremos entrar em uma salinha. Nós queremos estar em um salão arejado, espaçoso. Então, há dentro de cada um de nós uma inclinação para a busca do espaço. E por quê? Porque é no espaço que nós encontramos aquilo que estamos buscando.
Olhando para a vida, você vê a vida acontecendo dentro de um espaço. Nossas ações, relações, relacionamentos, o nosso fazer, tudo requer a presença de espaço. Então, nós queremos um espaço externo para atuarmos na vida. E procuramos sempre estar dentro de um espaço. Sempre dentro de um espaço mais amplo. E agora, do ponto de vista interno, o que é que ocorre conosco? Quando você está estressado, você se sente com espaço? Quando você está deprimido, você se sente com espaço? Ou angustiado? Ou triste? Ou aborrecido? Ou com raiva? Repare que são estados, todos, invariavelmente, todos os estados internos de sofrimento em nós são estados de contração, onde nos sentimos contraídos, oprimidos, estreitados, limitados psicologicamente. Aqui estamos com você trabalhando o despertar de algo novo, de um novo espaço. Eu digo novo porque ele é desconhecido. Ele não faz parte do contexto daquilo que nós conhecemos. Portanto, essa procura de busca de espaço externo para estarmos confortáveis nos remete a uma necessidade de internamente estarmos confortáveis. Quando você está numa praia, não só externamente você se sente confortável, mas internamente também há um alívio de toda a pressão. A palavra é opressão desta contração do eu, desta contração do ego, porque naquele lugar, naquele espaço, a mente se aquieta, e quando ela se aquieta, um espaço surge dentro de você. Então não há estresse, não há raiva, não há medo, não há aborrecimento. Tudo se foi. Todo esse movimento interno de ocupação psicológica, vamos compreender isso, de ocupação interna, de ocupação de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de sensações, de imagens, de lembranças, não está presente. Então, o que é que nós de verdade estamos procurando na vida? Esse espaço. E que qualidade de espaço é esse? Observe que quando você está em um espaço, a referência do espaço, em geral, é a presença de um objeto. Quando você está numa floresta, as árvores lhe dão a referência do espaço. As plantas lhe dão a referência do espaço. Quando você está numa praia, o mar, as águas, as rochas ali, a areia, lhe dá a referência do espaço. Quando você está em um salão e ali há uma mesa presente, há um espaço em volta da mesa. A referência do espaço é aquela mesa. Você tem a visão do espaço e a presença da mesa. O espaço que, em geral, nós conhecemos, ele sempre tem uma referência de algo em torno do qual o espaço está presente. Então, a referência do espaço é aquilo que está ali, presente também.
Aqui estamos com você investigando uma qualidade de espaço diferente desse espaço. Estamos falando de um espaço novo. Nós não temos como ter qualquer referência desse espaço, porque é um espaço onde nós não temos um objeto presente que nos dê referência dele. E que objeto é esse? Que espaço é esse que nós conhecemos psicologicamente? Deixando toda essa colocação desse espaço externo, vamos agora tocar na beleza desse espaço interno. Nesse espaço interno, a referência que nós temos, que nós conhecemos, é a referência de alguém. Quando você olha para uma pessoa, há entre você e ela um espaço. Esse seu olhar para ela é um espaço presente entre você e ela, que está ali. E nesse espaço há uma referência. E a referência desse espaço é o eu, é esse mim, é esse você. Então, quando você vê aquela pessoa, quando você a vê, há um espaço presente entre você e ela. E você é a própria referência desse espaço. Essa é a qualidade de espaço que nós conhecemos. Quando você tem um pensamento, há você e esse pensamento. Quando um sentimento está presente, existe esse sentimento e existe você. Veja, esse é o espaço que nós conhecemos. É o espaço que tem alguém presente. Esse alguém é como o centro. E aquela outra coisa é a periferia. Então, nós temos a presença desse você e dessa outra coisa. Quando é um pensamento, nós temos o pensador e o pensamento. Quando é uma emoção, nós temos a emoção e essa pessoa emocionada. Quando temos uma sensação, temos a sensação e temos esse eu ali, envolvido com a sensação. Quando temos alguém lá, temos alguém aqui, nessa relação com ele ou ela. Esse é o espaço que nós conhecemos. É assim que estamos vivendo os nossos dias. E há milênios o ser humano, tudo o que ele conhece desta assim chamada vida humana, é a vida dentro desse circunscrito espaço. É o espaço do observador que observa, do pensador que pensa, do emocionado com a sua emoção, daquele que está triste com a sua tristeza, daquele que está aborrecido com o seu aborrecimento. Reparem, essa é a condição do eu com o seu espaço. Há um anelo dentro de cada um de nós por uma nova qualidade de espaço. Uma qualidade de espaço sem esse centro, sem esse eu, sem esse observador, sem esse pensador, sem esse elemento no sentir. Nós estamos na vida para descobrir a vida, a beleza, a totalidade, a completude da vida, que é puro espaço.
sem o centro. Talvez nunca alguém tenha dito tão claramente isso para você, que esse você, como você se vê, é a ilusão de uma pessoa presente, que é um centro em torno do qual a vida está acontecendo. Esse sentimento que você tem de ser alguém, assim como esse pensamento de ser alguém, e essa percepção de ser alguém, é uma ilusão. Tudo isso é uma criação de um condicionamento que você recebeu. Talvez nunca alguém tenha dito tão claramente para você isso. A única realidade presente aqui é a vida. E a vida é um espaço sem centro. E é isso que dentro de você, no íntimo, você está à procura. Você está à procura na realidade da vida. Você está à procura na realidade, não é de algo externo, mas é desta realidade interna. É a ciência da vida, livre do eu, livre do ego, e, portanto, livre desse centro. É aqui que está presente essa completude, essa paz, essa felicidade. Isso está presente nesta liberdade. A liberdade só é real quando a verdade desse espaço sem centro está presente. Enquanto houver o sentido do eu, ele estará dentro de um limitado espaço, circunscrito por esse centro. Nossas ações, palavras, gestos, pensamentos, respostas, são todas reativas. Elas não são naturais nesse instante, porque elas nascem do passado, de toda uma memória de pensamento, de história. Elas nascem de um fundo, elas nascem de um centro. Aqui estamos colocando para você como nesta vida assumir a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus, desse espaço sem centro, que é a vida, a real vida divina, a real vida da liberdade. Para muitas pessoas, aquilo que nós chamamos de amor está associado a prazer, a satisfação, a preenchimento, sobretudo nas relações. Nessas especiais relações que são relações com pessoas, que nós chamamos de relacionamentos. Ao menos é isso que a grande maioria conhece como amor. Mas observe, é sempre a partir de um centro essa relação. Esse centro é o eu. Então, o amor que eu conheço é o amor que eu sinto. É o amor linkado ao modelo do pensamento que tenho sobre você, em razão de experiências passadas que tive com você. Ou seja, isso se assenta na memória. E a memória faz parte do pensamento, algo que vem do passado,
Não há liberdade no pensamento. Ele está dentro desse limitado espaço, que é o espaço de um centro. É aqui que o eu vive. Nesse pensamento, nesse limitado espaço, que é o espaço do pensamento. É aqui que está presente também esse tempo psicológico, passado, presente e futuro. Então, o chamado amor, ou o contato que tenho com ele ou ela, com base no prazer, é de satisfação, é de preenchimento. Há uma verdade presente na real liberdade, que é esse espaço sem centro. E é nessa real liberdade que o amor floresce, que o real amor está presente. E por que é o real amor? Porque é o amor sem apego, ciúme, inveja, desejo, preocupações, medos. Como tem sido esse assim chamado amor de nossas relações entre pessoas, a verdade sobre você é que não há uma pessoa presente. Há apenas um pensamento, uma ideia, uma crença, uma forma de agir, de pensar, de sentir, com base na memória. Eu fui, eu sou e eu serei. Isso está dentro dessa continuidade do pensamento, dentro desse limitado espaço, onde, por mais que esse eu se amplie, ele continua sempre dentro de sua limitação. Aqui a pergunta é como se torna possível uma real aproximação desta verdade, desse despertar espiritual ou iluminação espiritual, que é a visão da vida como ela é, ou seja, sem o centro, sem o ego, sem o eu. É nesse sentido que nós usamos aqui essa expressão, iluminação espiritual ou despertar da consciência ou despertar espiritual. Aqui uma aproximação disso requer a presença da visão da sabedoria. Você tem aqui uma foto. Essa foto é de Ramana Maharshi, o sábio da montanha de Arunachala, do sul da Índia. Todos que se aproximavam dele, ele compartilhava com esses a possibilidade do despertar desta sabedoria, desta vida sem o eu, sem o ego, sem o centro, para a presença desta liberdade, para a presença do amor real e, portanto, desta completude, felicidade, que todos nós procuramos sem saber que estamos à procura disso. E aquilo que ele indicava chamava-se Atma Vichara. Então, a Atma Vichara de Ramana Maharshi é a aproximação direta para a evidência nesta vida desta realidade divina, que é a natureza do seu ser, que é a natureza de Deus, que é a natureza da completude, que é a natureza da verdade, que é a natureza do amor. Veja, colocamos aqui outra expressão, a palavra Deus. Estamos diante de algo que está fora do conhecido, fora da mente, fora desse limitado espaço como a mente conhece. Isso é a realidade divina, ou a realidade de Deus, ou qualquer nome que queiramos dar para esta verdade misteriosa, desconhecida, que está presente quando o ego não está.
E o que é Atma Vichara? É a autoobservação. Ter uma aproximação de si mesmo é autoconhecimento, é autoinvestigação, que é Atma Vichara. Ter uma aproximação de si mesmo é observar suas reações, descobrir o que é, tomar ciência daquilo que se passa aqui e agora. Cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada percepção. Descobrir como olhar para tudo isso sem se envolver, sem colocar esse elemento que é o observador, o pensador, o experimentador nesse olhar. É assim que nos aproximamos da verdade da meditação. Quando alguns de vocês se aproximam e nos escutam falar aqui sobre meditação, perguntam como meditar de forma correta? Ou como meditar certo? Tomando ciência dessas reações nesse instante, você não cruza as pernas, não procura um lugar quieto e fecha os olhos e entoa um mantra. Você faz isso nesse instante, nesse momento, enquanto conversa com alguém, enquanto dirige o seu carro. Se você está num determinado lugar, há só um olhar para tudo que está ali, há só um escutar todo aquele som presente, sem psicologicamente se envolver com isso. Então, externamente e internamente, ter um contato com o que surge aqui como um pensamento também, ou um sentimento, ou emoção, e apenas se tornar ciente disso sem se envolver, é ter uma aproximação desta ciência da atenção. Essa atenção revela a meditação. Assim, autoconhecimento é autoobservação, é Atma Vichara. Isso requer a presença dessa atenção sobre todo e qualquer movimento interno dentro de você, ou externo, do qual você toma ciência através dos sentidos, mas sem colocar esse elemento que é o eu, que é o mim, o pensador, o observador, o experimentador dentro desse momento. Então nós precisamos descobrir a beleza da meditação, a aproximação do autoconhecimento, a verdade que revela este ser é a verdade que revela esse ilimitado e indescritível espaço sem o centro, sem o eu, sem o ego. Aqui estamos nos aproximando desse trabalho para, nesta vida, realizar esta verdade, a verdade de sua essencial natureza. Veja, é isso que nós estamos buscando. O ser humano viaja para fora, em busca desse espaço lá fora. E o espaço está aqui e agora, quando o eu não está, quando o ego não está. É aqui que se encontra o amor, nesta liberdade, a felicidade, nesta liberdade, a completude, nesta liberdade. Tudo está aqui em razão desse espaço, quando o eu, quando o ego não está. Se você está acompanhando isso aqui, já percebeu essa indicação? Estamos lhe indicando aqui o fim para todos os problemas internos e externos.
Quando há esse espaço, temos a presença da inteligência. Uma real inteligência é a verdade da vida, sem o eu, sem o ego. É nesse momento que lidar com as experiências sem o experimentador acontece em plena liberdade. Então há um experimentar momento a momento sem o experimentador. Assim como há um perceber sem o percebedor. Então, sim, temos uma ação nova que não nasce do pensamento, temos um relacionamento novo que não nasce dessas imagens que vêm do passado. Então, o seu contato com a esposa, os filhos, o marido, o mundo à sua volta é de uma outra ordem, porque está presente a realidade do amor. Se o amor está presente, a ação está presente. Uma nova maneira de sentir, de agir, de se mover na vida está presente. Isso é, na realidade, você em seu estado natural, em seu estado divino, em seu estado de ser. A realidade sobre você é a verdade da felicidade. Quando isso está presente, não há mais problemas, não há mais sofrimento, porque não há mais ilusão. Assim, nesses finais de semana, que sábado e domingo estamos trabalhando isso com você, em encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online. Se isso é algo que realmente lhe toca, fica aqui uma oportunidade para você trabalhar isso e realizar isso nesta vida. A grande verdade é que você nasceu para a felicidade, para o amor, para essa completude e, portanto, para a vida real, livre do eu, do ego. Então você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que de fato faz sentido para você, realmente lhe toca, fica aqui esse convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. E a gente se vê, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, quando as pessoas dizem assim, eu quero a iluminação, eu quero despertar para ser feliz, elas estão projetando um eu feliz. Eu quero a iluminação para ser sábio. Elas estão projetando um eu sábio. Ainda é uma projeção do ego.